Sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente já está no segundo semestre, a gente já está na segunda disciplina do segundo semestre. Semana passada a gente trabalhou a ideia de conceitos básicos de espiritismo experimental, foi bem bacana, foi bem profundo, tem sido muito profundas as nossas reflexões. E hoje a gente vai começar talvez uma parte muito gostosa, porque é o que é talvez o momento mais importante da prática mediúnica. Né? Se é a prática mediúnica que produz conhecimento mediúnico, que é o que embasa a tese espírita, porque todo conhecimento espírita veio através de mensagens mediúnicas, que vieram através de reuniões mediúnicas. Analisar mediunicamente não, mas analisar essas mensagens mediúnicas é o ponto de nervo da doutrina espírita. Né? Então a gente vai fazer a nossa prece, rogando, antes de mais nada e acima de tudo, a que Jesus nos ensine nesta noite a não julgar, sem sentir na pele as dores daquele a quem é o alvo da nossa crítica. Que Jesus nos ensine a compreender que as nossas dores não são maiores que as dores dos outros. Que Jesus nos ensine a diminuir a vontade de sermos maiores do que os outros, melhores do que os outros. Que Jesus, o Príncipe da Paz, nos ensine nessa noite a respeitar aqueles que pensam, agem e vivem diferente de nós. Que Deus possa nessa noite nos iluminar, acessando em nossos corações as fontes puríssimas das virtudes que residem em nós, e que possamos, com a lógica, com a razão, com o bom senso, com a fé racional, trabalharmos os conteúdos desta noite em clima de muita harmonia com as esferas superiores. Perdoa ainda hoje, Pai, as nossas falhas, os nossos processos indébitos, que permanecemos convictos de que somos nós os problemas de nossa própria existência. Quando, na verdade, é a falta de sensibilidade para com o nosso próprio coração que gera os conflitos entre todos nós. Que estejamos aptos e aptas a nos relacionarmos melhor com as nossas experiências, as nossas vontades, com a dignidade não seletiva, mas com a dignidade de vida, prática, de mostrarmos aos outros como se faz com o coração aquilo que teorizamos. Que Deus os abençoe nessa noite. Então hoje a gente entra para a instrumentação para análises mediúnicas. Vamos só analisar o título, instrumentação, ou seja, instrumento exatamente é a movimentação de um objeto para nos auxiliar num processo. Qual é o processo que a gente tem aqui? O processo de análise mediúnica. O que é análise? É exatamente a obtenção de uma visão crítica, e crítica vem a partir daquele momento que a gente falou lá naquela primeira aula sobre razão, que é fundamentada em uma estrutura racional. Não é a crítica pela crítica, esse é o grande problema de qualquer crítica. Criticar por criticar, cada um vai criticar bilhares de coisas entre nós, com N motivos. Entretanto, alguém deixou o rabo na porta. Entretanto, nós criticarmos racionalmente qualquer objeto de estudo é uma coisa um tanto quanto delicada, né? Então, nesse momento nós vamos iniciar a instrumentalização, a nossa construção de instrumentos para analisar produtos mediúnicos. Qual é o nosso instrumento básico? Qual é o instrumento básico para eu ler, por exemplo, um livro do André Luiz, psicografado por Francisco Xavier? O livro é um produto mediúnico de uma reunião mediúnica ou de um processo mediúnico qualquer. A gente tem que analisar isso. Qual é o instrumento que a gente se utiliza para analisar? Nenhum. A gente não analisa essas obras. A gente lê como lê qualquer coisa e aceita como sendo realidade e assim vai.
Vamos então fundamentar? Não vamos passar direto para a filosofia, porque eu quero mostrar para vocês, eu quero comprovar para vocês, eu quero pôr à prova para vocês de que Allan Kardec já fala disso muitas vezes e a gente não se dá conta porque a gente não lê. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, preciso se faz conhecê-la, porquanto a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com perfeito conhecimento de causa. Então, somente sua opinião, embora errônea, poderá ser tomada em consideração. Que peso, porém, terá quando ele trata do que não conhece? A legítima crítica deve demonstrar não só erudição, mas também profundo conhecimento do objeto que versa, juízo reto e imparcialidade ao da prova, sem o que julgar menestrel poderá arrogar-se, qualquer menestrel poderá arrogar-se o direito de julgar Rossini e um Pentamonos o de censurar Rafael. Allan Kardec já começa a nos dar essa lógica de que a gente só vai criticar aquilo que a gente conhece. Por que a gente não critica as obras mediúnicas? Porque nós não temos embasamento teórico para fazer isso. A gente não tem embasamento doutrinário para realizar uma crítica séria sobre produção mediúnica. Por isso que a gente acaba aceitando as obras todas que existem por aí, independente do médium. Eu não sou eu que estou dizendo, não, quer ver? As comunicações sérias são ponderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que, isenta de frivolidade e de grosseria, objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular, é por esse simples fato uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Olha o que o Allan Kardec vai dizer. Há uma coisa que eles ignoram, há muita coisa que eles ignoram, e sobre que podem enganar-se de boa fé. Por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Quando Allan Kardec aponta a razão e lógica, ele não aponta a razão da Patrícia, a lógica do Fernando, ele aponta o quê? A razão e a lógica filosófica. E o que é a razão e a lógica filosófica? A gente também não sabe. Não, poder a gente pode, né? Mas a qualidade dessa análise ela vai ser discutível, né? E essa primeira parte é lá do capítulo do maravilhoso sobrenatural do Livro dos Médiuns. Essa da natureza das comunicações. E aqui, os médiuns levianos e pouco sérios atraem, pois, espíritos da mesma natureza. Sacou? Por isso é que suas comunicações se mostram cheias de banalidades, frivolidades, ideias truncadas e, não raro, muito heterodoxas, espiriticamente falando. Certamente podem eles dizer, e às vezes dizem, coisas aproveitáveis, mas nesse caso, principalmente, é que um exame severo e escrupuloso se faz necessário, porquanto de envolta com essas coisas aproveitáveis, espíritos hipócritas insinuam com habilidade preconcebida perfídia, fatos de pura invencionice, asserções mentirosas, a fim de iludir a boa-fé dos que lhe dispensam atenção. Devem riscar-se, então, sem piedade, toda palavra, toda frase equívoca e só conservar do ditado o que a lógica possa aceitar ou o que a doutrina já ensinou. Olha o que o Kardec está dizendo. Se uma comunicação mediúnica traz um texto com questões que a lógica ela não aceita, não é lógico aquilo, não está correto, não está coerente, ou que a doutrina espírita fala qualquer coisa diferente, você risca sem piedade. Eu adorei isso. Devem riscar-se então sem piedade toda palavra, toda frase equívoca. E novamente ele traz a ideia o que a lógica possa aceitar. Não é a lógica no sentido de o sistema lógico individual de nós. É muito mais complexo que isso. É a lógica da doutrina, né? É a lógica filosófica. Na dúvida, abstente, diz um dos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade e uma só teoria errônea. Por que é melhor repelir 10 verdades? Porque se elas são verdades, elas estão perpétuas.
elas retornam, elas vão voltar, elas não vão deixar de ser verdades porque você não a identificou como uma verdade. Agora, se for um erro e você admitir isso como uma verdade, mais difícil vai ser de você retirá-la do bojo doutrinário da doutrina espírita. Atila, sabe uma coisa que eu gostaria, assim, até no final do curso, numa próxima oportunidade, que a gente fizesse uma análise com a tua orientação, por exemplo, com uma obra do Robson Pinheiro. Não sei, Né? não é possível. Eu acho bem interessante, porque eu sou uma pessoa que eu sempre digo que eu não tenho muita personalidade, eu não tenho muito, sabe? Será que eu... Mas eu vou te dizer que eu acho que é mais provocante não pegar uma obra do Robson Pinheiro, porque o Robson Pinheiro ele não é o espírito, ele é espiritualista. É pegar, por exemplo, uma obra que é conhecida... Mas aqui na casa iam fazer um estudo da obra do Robson Pinheiro, eu me arrepiei. Ah, pois é, né? É uma coisa meio estranha, mas enfim. Eu acho. Mas aí a gente tem que flexibilizar o pensamento, né? Nada é errado por si só. Eu também. Até porque, agora sim, quem é que vai fazer esse estudo? Qual é a base? Que instrumento se vai utilizar? É uma discussão pessoal, né? É uma discussão que qual é o objetivo? Onde você quer chegar com isso? Seria muito interessante analisar, por exemplo, eu tenho 2 livros do Ramatiz lá em casa. E eu analiso eles assim... Qual? Não me lembro, não sei te dizer. Mas são 2 bem... Não, oi? O abismo e o amor? Não. É o espírito... eu não me lembro agora. São 2 bem bacanas, assim. Bacanas no sentido de que ele me provoca, né? Então aí eu fui ler. Só que a boa parte do que eu li, você pode, como tudo, discutir, dialogar e tentar entender o porquê daquilo, né? Quem critica muito o Ramatiz é o Herculano Pires. O Herculano Pires classifica, por exemplo, o Ramatiz como um pseudo-sábio. O que é um espírito pseudo-sábio? Você vai lá no livro dos médiuns e analisa que o pseudo-sábio é o espírito que fala, mas não comunica nada. Escreve muito, mas não quer dizer nada. No final das contas, você fica com uma erudição, né? Que é essa pomposidade das palavras. E quando você extrai da linguagem o pensamento não corresponde à complexidade da linguagem. É esse o nosso problema. Escrever um livro de 200 páginas não quer dizer que o que você retira dessas 200 páginas seja complexo como o uso da linguagem. Qual é o grande problema da comunicação? É que as pessoas se prendem na linguagem e não no que a linguagem quer comunicar, que é o pensamento. Por detrás da língua você só vai falar, a palavra falar, ela tem por detrás dela um ideal cognitivo ou uma ideia de pensamento, um signo. Só que aí você para pensar que eu posso dizer simplesmente que nós devemos escutar o outro para poder compreender aquilo que está sendo discutido. Ou eu poderia escrever um livro sobre isso. Simplesmente para resumir dizendo que a gente não escuta o outro porque a gente acha que a opinião do outro não vale. E aí você fica nessa erudição toda. Em se submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, em se lhes perscrutando e analisando o pensamento e as expressões, olha o que Kardec vai dizer. Analisando o pensamento não está na linguagem, o pensamento está por detrás da linguagem. É aquela velha história da letra mata e o espírito vivifica, sabe? Que é um texto evangélico de Jesus. É bem utilizado nessa ideia. Você tem que superar a linguagem para encontrar o pensamento por detrás daquela linguagem. Ler não é juntar palavras. Ler é abrir as palavras e encontrar o pensamento das palavras. Isso é muito difícil, porque leva tempo, leva esforço cognitivo. Analisando o pensamento e as expressões, como é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se sem hesitação tudo que peque contra a lógica e o bom senso, tudo que desminta o caráter do espírito que se supõe ser o que se está manifestando, leva-se o desânimo aos espíritos mentirosos, que acabam por se retirar. Uma vez, fiquem bem convencidos de que não lograrão iludir. Repetimos, este meio é único, mas é infalível, porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Não se deve julgar da qualidade do espírito pela forma material, nem pela correção do estilo. Isso é linguagem. Pela forma material.
quantos pronomes se usa, se está correto a forma do plural, do singular, ou pela correção do estilo em si. É preciso sondar-lhe o íntimo, analisar-lhe as palavras, pesá-las friamente, tira a palavra daquele contexto, pensa o que é aquela palavra fora daquele contexto, ela por si só, e depois retorna com aquela palavra. Isso é um trabalho totalmente intelectual, não intelectual no sentido de ser, como é que eu posso dizer, de ser uma pomposidade meramente ilustrativa. A gente vai ser intelectual aqui, vamos pensar, vamos analisar, vamos falar não, é fazer um esforço, um trabalho, se debruçar sobre um trabalho, estudar. Literalmente estudar naquilo que a palavra estudar tem de mais profundo, né? Qualquer ofensa lógica, a razão e a ponderação não pode deixar dúvida sobre a sua procedência, seja qual for o nome que se ostente o espírito. É André Luiz? Não interessa. É Emmanuel? Não interessa. É Allan Kardec? Não interessa. Existem textos que o espírito é Allan Kardec. É Joana de Ângeles? Não interessa, meu bem. Interessa usar a lógica, a razão e a ponderação. E ver se os textos não têm qualquer ofensa a esse sistema filosófico, que é muito mais complexo e elaborado que qualquer opinião de espírito. Quem que disse isso? No Livro dos Médiuns, da Identidade dos Espíritos, item 267, parágrafo 5. Com todo respeito, Claro. eu acho que se eu fizesse isso tudo aí, e eu já sabia disso, já li muitas vezes, né, aquela de desprezar as mentiras, né, as dúvidas, mas eu não faria, daí eu acho que se eu analisasse muito, eu não absorveria o conteúdo do que eu já absorvi das obras que eu li. Me parece, pode ser imaturidade intelectual minha. Mas eu penso assim, quando eu li André Luiz, primeira vez, quando eu fui apresentada, a doutrina espírita me foi apresentada, e eu me emocionei lendo André Luiz, lendo o Nosso Lar. Já o meu marido, na época ainda encarnado, leu e disse assim, poder de ficção que esse cara. Eu me atirei, achei maravilhoso, fiquei encantada de celular. Por nenhum momento me passou um crivo, assim, deu, sabe, fazer um crivo da razão. E eu acho que eu não entraria, assim, eu não aproveitaria como me parece, no sentido de reforma íntima, porque eu tenho convicção, até digo muito assim, ó, eu não acredito na comunicação dos espíritos, porque quem acredita, desacredita. Isso é parafraseando o Divaldo. Eu sei que existe. Claro, e daí isso aí é óbvio. Eu já tive num grupo que alguém recebeu um papo, né? Não dá para recém que tinha, nem me lembro qual era, eu sei que recém tinha desencarnado e numa mesa mediúnica a pessoa recebeu mensagens muito bonitas, falando. Mas o que eu pensei? Claro, julguei, né? Claro que julguei e critiquei, Mas sabe que uma mas coisa... Se eu olhasse com esse olhar... Mas você tem que dividir, Maria Helena, você tem que dividir a sua experiência emocional, que é uma, como é a minha, como é de cada um, que é individual e que cabe ao sistema humano da nossa existência, que não cabe à doutrina espírita. Né? Você poderia ler, tem gente que se emociona com a Bíblia, lê a Bíblia e se emociona. Por quê? Porque tem um significado para si. E se você for ler a Bíblia em certos trechos, é lindíssimo, é ali toque e tal, beleza. Agora sim, você construir a realidade do coletivo humano em cima da Bíblia é um perigo. Porque a Bíblia é contextual, é um fato histórico, é um tempo histórico, ok. Qual é a questão da doutrina espírita? O que o Allan Kardec está criticando? Ele está criticando você produzir conhecimento que vai se acoplar ao bojo da doutrina espírita, ao núcleo da doutrina espírita, e dizer que aquilo é verdade, sem passar pelo crivo da razão. Eu francamente duvido, posso ser muito atrevida, mas muita gente foi muito atrevida e isso não quer dizer nada. Ser atrevido não quer dizer que acerte ou nem erra, mas quer dizer que é atrevido. Passa dos limites normais, né? Duvido que alguém tenha feito essa análise
lógica racional das obras de André Luiz. Quem que defende isso? Ivone Pereira. Memórias de um Suicida levou 10 longos anos para ser publicado. Passou pela análise do Leon Denis, ou o espírito Leon Denis, que pode não ser o Leon Denis, mas era alguém que auxiliava. Passou pela análise de uma série de outras pessoas e levou 10 anos. Quanto tempo os livros que são publicados hoje em dia? Mas tu fala antes da publicação, que a Memórias de um Suicida levou um tempão até ser publicado, né? E nesse Até meio porque não tempo, foi aceito e nesse meio tempo, o que se fez? Se analisou, se construiu, se estudou. Ela guardou na gaveta. Claro, não, mas junto disso ela fez muita análise com esse conteúdo. Mas assim, ó, eu pergunto, hoje, Haroldo Dutra Dias faz um estudo sobre as obras de André Luiz e de Emmanuel. Mas não é um estudo filosófico, meu bem. Não é um estudo filosófico. Não é isso que eu vou dizer. Qual é o estudo que o Haroldo faz? Dentro do que eu não sei se vocês já ouviram, né? O que o Haroldo faz, ele tritura, ele esmiuça a mensagem. Ele estuda. Não a nível filosófico, realmente, né? Veracidade. Mas assim, ó, e dentro de outras comunicações que aconteceram no mesmo nível. Né? Não tão conhecidos, mas que a gente ouve, como foi O Mundo que eu encontrei, do Luiz Sérgio, uma obra que se assemelha muito ao nosso lar. Ele narra, né? Então, outra criatura, não nos mesmos moldes, mas narrou como é que é a vida lá, o mundo que ele encontrou. Nesse ponto, eu não sei o lado filosófico, porque é a primeira vez que eu estou estudando alguma coisa com essa profundidade. Mas agora, ouvindo, lendo, assim, ouvindo falar, eu pensei, puxa, se eu tivesse assim analisado com tanta profundidade, eu não sei se eu seria espírita. Mas aí é que está o bullying. Você talvez fosse menos enganada ou reconhecesse menos. Porque a única coisa que a lógica, a razão, que a fé racional faz é você compreender melhor as coisas. E não ao contrário. E isso é um grande problema. As pessoas acham que quando a gente está sendo lógico, racional, usando a fé racional, a gente está sendo chato. Né? Você tem que pensar muito. Não tem que pensar, tá escrito. Não, meu bem, não é que tá escrito e é assim. Vamos pro próximo, que diz assim: tem ainda outra vantagem, a de concorrerem para o desmascaramento dos espíritos mistificadores, que mais pretensiosos do que sábios, raramente suportam a prova das perguntas feitas com cerrada lógica. Isso não é só os espíritos, quando você faz esse tipo de pergunta para uma pessoa encarnada também. Você começa a questionar ela sobre aquilo que ela está falando, sobre aquilo que ela está criticando. Se não tiver uma realidade sincera e mesmo, como diz Allan Kardec no início, mesmo que esteja a lógica errada, errônea, é sincero, aquilo tem um suporte. Agora, quando a pessoa faz por um sistema de negação, não, aquilo que a Dulce fala, eu vou negar sempre, independente de que seja certo. Eu vou em contrário, tem gente que faz isso. Porque é fulano que fala, eu vou negar, porque é isso que fala, eu vou negar. E não é isso que a gente tem que fazer, por exemplo. Quando eu falo do Robson Pinheiro, quando eu falo de qualquer outro espírito, qualquer outro médium, qualquer outro espírito, não é um sistema de negação e por si só, não. Existem pontos que eu levo em consideração e esses pontos eles devem ser analisados contra qualquer coisa. Se não, e às vezes a gente, como adulto, é assim, meio criança. A gente corre, acelera uma análise, a gente não tem paciência com conhecimento. A gente quer tudo rápido, mas conhecimento se constrói ao longo dos tempos, né? Com muita dificuldade às vezes. E aí ele diz assim aqui: os espíritos superiores, como nada tem que temer de semelhante questionário, são os primeiros a provocar explicações sobre os pontos obscuros. Olha que interessante. Não, e a gente vê nas obras de Kardec que ele era, com todo respeito, um chato. Sim, mas era um chato. Ser chato é sempre necessário. Né? Aqui, ó, em Dissertações Espíritas. É incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica, sabe o que é cadinho? Cadinho, você sabe o que é cadinho? Cadinho, que eu soubesse, era um instrumento de química
onde se fazia a depuração, a separação, né, das Exatamente, substâncias. onde se fazia um maléficas. processo de combustão, etc. e tal. É um pratinho de porcelana que se fazia algumas reações bem específicas. O cadinho da razão e da lógica, ela não vem assim, não é um em fenômeno gotas. simples, não é? Gota a gota. Ele vem através de um processo cuidadoso. É incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil será descobrir-se o absurdo e o erro. É isso. A Patrícia deu uma comunicação mediúnica. Vamos pegar a comunicação mediúnica e analisar por partes. Temos um grupo de 10 pessoas. Vamos xerocopiar. Vamos xerocopiar e as 10 pessoas vão estudar e analisar e vão trazer as suas análises para discussão no outro momento. Olha que coisa mais rica. Um sistema errôneo pode, sem dúvida, reunir alguns aderentes, mas como lhe falta a primeira condição de vitalidade, efêmera será sua existência. Não há, pois, motivo para que com ele nos inquietemos. Seus próprios erros o matam e a sua queda será inevitável aos golpes da poderosa arma que é a lógica. Allan Kardec utiliza a lógica como uma arma para defender e para separar qualquer tipo de coisa que venha invadir a estrutura básica da doutrina espírita. Pergunto eu, com essas imagens de Allan Kardec, né? Que tamanho de trabalho teve o codificador? A gente começa a ver o peso do trabalho do filósofo francês Kardec quando a gente começa a ver esses textos dele. Né? A gente foca muito na coisa da a mediunidade, Deus, isso, aquilo. Tá bom, peraí. Isto é produção espírita. Ok? Conteúdo espírita, resultado do trabalho espírita. Mas qual foi o instrumento? Por onde que Kardec caminhou e se utilizou de que instrumentos para produzir esse conhecimento? Nós, como espíritas, pelo menos espíritas conscientes e espíritas sérios, devemos pegar esses mesmos instrumentos e trabalhar. Isso ajuda muito na nossa vida? Com toda certeza. Por quê? A partir do momento que você está fazendo isso na análise, dentro do centro espírita, dentro da reunião mediúnica, você fortalece a sua estrutura psíquica e o seu pensamento para trabalhar as questões lá fora na sua vida. Você começa a buscar lógica, razão, bom senso, ponderar sobre as coisas da sua vida. Eu não dormi ainda de ontem para hoje, porque eu fiquei trabalhando em cima desse material e porque tinha umas outras coisas da faculdade. E como a gente tem 25 anos, o corpo tem um pouquinho guardado para essa coisa, porque eu tô sentindo que daqui a pouco, chegar aos 26, eu já não vou conseguir mais isso. Eu tinha 19, 18, me lembro. A Helena sabe disso, que ela estudou comigo bastante tempo. Eu passava as madrugadas trabalhando. Esse livro é muito, muito bom. Né? Esse livro aqui, para vocês terem uma noção, os livros que eu uso, eu não sou filósofa nem nada, mas quando eu fizer o meu mestrado em filosofia da ciência, eu vou querer ser chamada de filósofo com todo prazer. Eu sou chata, eu quero ser chamada de filósofa. E por gosto mesmo, onde é que eu busco as reflexões todas? Em livro didático que tem em escola sobre filosofia. E esses livros são maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos. O livro básico que está lá na nossa bibliografia, todos os três estão. Tem Iniciação à Filosofia, Filosofando, Introdução à Filosofia, Fundamentos de Filosofia. O que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui, vai abrir, vai rabiscar. Mais 25 anos para ficar Não, eu falei isso, né? Eu disse pra ler, pra estudar, qualquer um pode, né? Agora pra montar aqui eu precisei de tempo. Deem uma olhadinha, vocês querem dar uma olhadinha? Sim, eu. Onde é que vocês podem conseguir esses livros? Escola pública. Geralmente eles terminam os 3 anos, eles jogam fora. Jogam fora, tu sabe o que eu quis dizer, né? Vem outro. Troca uma letra, já vem outro. Eu estive olhando um dia desses, esse aí, a questão do pensamento e da vontade, achei interessante. Mas eu quero pegar a copa. Mas esse aqui tá melhor. O que eu olhei era muito mais antigo, não tinha essas. Era da capa vermelha. Pode passar. Aqueles 2 capítulos da Marilena. Que maravilha.
obrigada. Vamos lá então, gente. Gente, essa cuca tá maravilhosa, viu? Quem fez foi a Irani. Eu vou ter que pegar e olhar. Agora aqui não dá pra ver. Eu vou deixar pra quem já comeu. Deixar pra quem não comeu, né? Quais são os capítulos aqui? Semana que vem, eu diria pra vocês não faltarem mesmo, tá? Porque assim, ó, hoje a gente vai analisar o capítulo 13, que é o nascimento da lógica, tá? Semana que vem a gente vai ver os elementos de lógica. Olha a cara da Ana. O que houve, meu amor? Essa cuca tá triboa, né? Ela não quis. Vamos lá então. Estão preparados? Quem tá preparado? Quem tá preparado? Eu tô tentando. Jussarinha, tá? Tá todo mundo bem? Vamos lá então, podemos ir? Então tá. Quando é que é a respiração? Pá! As 3 primeiras frases. É lógico que eu vou. O que eu quero dizer com é lógico que eu vou? Vera. Com certeza. Verônica. Hã? É com certeza. Com certeza o quê? Com certeza. É lógico, é evidente, tá claro, né? Quando eu digo é lógico que eu vou. Não tem dúvida. Você me conhece há tanto tempo, não tenho dúvida, sabe o que eu vou fazer. Tem um sistema de lógica também por detrás disso. Você tem domínio sobre aquilo que eu sou, você conhece o que eu sou. E por me conhecer, você sabe que é lógico qual é a minha ação, a minha atitude, o efeito da minha existência é lógico para ti. Não, aí você diria o quê? Eu não tô te entendendo. Não tem lógica isso que tu tá falando. Ah, não pode ser assim. Não pode ser assim, não tem lógica. Você não analisou o material, você não fez nada, mas é intuitivo. Não, isso que ela falou não tá com uma lógica não, veja, tá estranho isso daí. Aí o que a gente vai organizar disso tudo? Nos exemplos, podemos perceber que as palavras lógica e lógico são usadas por nós para significar uma inferência. O que é? Visto que conheço X, disso posso concluir Y como consequência. O que isso quer dizer? Como eu conheço a Maria Helena, eu sei as reações dela. Eu sei o que deriva dela, porque eu a conheço. Ou seja, visto que eu conheço X, posso concluir Y como consequência. Por uma lógica de conhecimento. 2. Exigência de coerência. Visto que X é assim, é preciso que Y seja assim também. 3. Não há contradição conclusa na lógica. Não existir contradição entre o que sabemos de X e a conclusão de Y a que chegamos. Não contradição conclusa é você saber o caminho que você faz em relação àquela estrutura lógica. E 4. Conclusão com bases em conhecimentos suficientes. Saibamos o suficiente de X para entender Y e conhecer por que se chegou a Y. Ninguém tem essas 4 estruturas tão bem significadas quando a gente fala de doutrina espírita. Não existe encadeamento de lógica. Se Allan Kardec diz isso num livro, significa que no outro livro ele afirma coisas semelhantes ou parecidas e ele não deixou de perder essa identidade. Entretanto, se ele modificou qualquer frase ou qualquer termo, conceito ou definição na sua obra, por exemplo, doutrina espírita é uma religião? Não. Visto que conheço X, visto que conheço as outras religiões, os outros processos religiosos, mitológicos, disso posso concluir Y como consequência. Disso posso concluir que o Espiritismo não é religião. Por quê? Ora, pois, não existe aqui. Saibamos o suficiente das religiões para entender que entender Y e conhecer por que se chegou a Y.
saibamos conhecer o suficiente sobre as religiões do nosso mundo, as suas estruturas mitológicas, que os seus rituais são baseados em mito. Para pensar. Lá na terreira se faz as músicas e tal, um ritual. Para quê? Por causa de um mito por detrás disso. Uma história que foi contada para explicar a natureza. Na igreja católica, você vai lá tomar o quê? Comer a hóstia, né? E tomar o vinho. Isso é um ritual. Não tem. Não, tá, não é um vinho. É só o padre toma. O padre toma. Ok, o padre toma o vinho, mas tá lá, faz parte do ritual. Qual é o simbolismo por detrás disso? O mito do corpo de Cristo. Do sangue de Cristo, etc e tal. Percebam que na doutrina espírita não existe ritual. Mas o passe não tem por detrás dele um ideal mitológico. O passe é um processo de transfusão de fluidos. Não existe uma história mitológica, existe ciência espírita comprovando que existem pessoas que são capazes de magnetizar outros corpos com ou sem o auxílio de espíritos, e esse magnetismo revigora a saúde do corpo. É a lógica científica. Eu vi um dia desses uma postagem da FEB sobre o Dia dos Pais, lá e tal, beleza. Uma frase de Emmanuel, ok, beleza. Coisa marketing, né? Tá, ok. Embaixo tinha assim, amém, 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 amém. Eu digo, o que é isso? Todo mundo respondeu. Todo amém, 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 amém. O que é isso? Eu achei que era no próprio post. Não. É no post comentários. Amém, amém, amém. Ou seja, para você garantir a bênção, você tem que escrever amém, enfim. Será que isso é para dizer que concordou? É para dizer que você está encarando a doutrina espírita como religião. E esse é o problema de um pensamento restrito, como foi o pensamento que critica, por exemplo, palestras sobre qualquer tema. A partir do momento que eu digo que uma palestra pode ser, você pode falar qualquer coisa, quem vai analisar é que vai dar o tom da fala. Por isso que eu preciso saber quem que disse que criticou a palestra do menino. Porque pra mim a palestra do menino foi maravilhosa, uma das melhores que eu já assisti. E que me emocionou muito, da conferência. Criticaram, a única palestra que criticaram da conferência foi a do menino negro. Do Luiz. Do menino negro. Que não foi dito nem negro. Exatamente, eu quero. E aí o que eu quero fazer? Todas eu gostei. Foi uma das críticas que levaram para a direção da casa. A direção da casa vai me entregar um e-mail com todas essas críticas. E aí o que eu quero fazer? Eu quero analisar, logicamente, né? Lá na caixinha, pessoas daqui da casa. Oi? Fora o nosso grupo, só tinham 4 pessoas aqui da casa. Mas Duas do grupo da quinta-noite e 2 do grupo da quinta-tarde. Aí uma ou duas do grupo da quarta-feira. Só isso. porque não tem, eles queriam se tivesse mediunidade, como Kardec disse, né? Se tivesse produção mediúnica, quadro mediúnico, agora eu vou ser bem chata, quadro mediúnico sendo pintado, se tivesse palestrante famoso vindo lá das Conchinchina, o Divaldo Franco, tava cheia. Mas porque é produção de conhecimento pelo próprio indivíduo. Ao usarmos as palavras lógica e lógico, estamos participando de uma tradição de pensamento que se origina na filosofia grega. Os filósofos de então se indagavam se o logos, a estrutura do conhecimento, significando linguagem, discurso e pensamento-conhecimento, obedecia ou não normas, princípios e critérios para o seu uso e funcionamento. O que eu quero dizer com isso? Eu não, né? A Marilena Xavier. Os filósofos se indagavam sobre a realidade e eles utilizavam isso através da linguagem e do discurso. A linguagem que você faz, ela vai formar um discurso. Esse discurso é o que você tem que analisar. Só que por detrás dessa linguagem e desse discurso, possui um pensamento, e esse pensamento retrata o quê? Uma estrutura de conhecimento. Você quer saber o que a pessoa sabe? Analisa o discurso, a linguagem, o pensamento, e aí você vai chegar ao que ela sabe.
Por isso que aquela velha frase, quem sabe, fala sobre aquilo que sabe. De maneira muito coerente. Ao usarmos... Aí nós temos esses dois gregos pré-socráticos, ou seja, vieram no tempo grego antes de Sócrates e Platão. Não existia Jesus nessa época, não estava encarnado, não passou a história, etc. e tal. Isso é Grécia Antiga. O Heráclito o Heráclito e o Parmênides é o que a gente vai começar para poder entender lógica, tá, gente? Não tem como a gente entender lógica sem entender as bases filosóficas disso tudo. Sempre, né, meu bem? Olha, eu vou começar a me preocupar quando não te der rock. Quando ficar só entende tudo, aí eu me preocupo. O que o Heráclito vai dizer? Mudança é real e a permanência é ilusória. Para Heráclito, o mundo é um fluxo perpétuo onde nada permanece idêntico a si mesmo, mas tudo se transforma no seu contrário. E a tua estranha. Olhem bem, a tua é a harmonia dos contrários. Pensado pela ordem. A luta é a harmonia dos contrários, responsável pela ordem racional do universo. Nossa experiência sensorial percebe o mundo como se tudo fosse estável e permanente, correto? Mas o pensamento sabe que nada permanece, tudo se torna ao contrário de si mesmo. O Logos... Aquela frase, a tua é a harmonia dos contrários, a luta. A luta. E essa luta, então, por isso que diz quem quer a paz faz a guerra. Essas coisas assim, tem umas frases meio... a gente só conhece o amor pela dor. A realidade, ela só existe na contradição. Vocês entendem? O Logos é a mudança de todas as coisas, os conflitos entre elas, a contradição. A ordem do mundo, diz Heráclito, são as contradições das coisas. Dia e noite, sol, lua, frio, calor, úmido, seco, amor e ódio. A gente só conhece a realidade do mundo pela relação da contradição. E aí é que vem ele dizer, mudança é real. Nunca é sempre dia. A realidade do dia não é sempre dia. Ela muda para a noite. O dia não pode ser noite e a noite não pode ser dia. Por isso que é impermanente, não é permanente. Mudança. A única coisa para Heráclito que é real é a mudança. Não existe a permanência das coisas. A antinomia filosófica é quando nós temos dois filósofos que possuem teses uma contrária à outra. O Parmênides tem uma tese contrária. Se Heráclito vai dizer que a mudança é o real, o Parmênides vai dizer o contrário. Identidade e permanência são reais e a mudança é ilusória. Agora é o contrário. Ele vai dizer o quê? O ser é o Logos, porque é sempre idêntico a si mesmo, sem contradições, imutável e imperecível. O devir, que é o fluxo das coisas, as coisas se transformando, é a aparência sensível, mera opinião que formamos porque confundimos a realidade com as nossas sensações, percepções e lembranças. A mudança não é o não ser, o nada, impensável e indizível. O pensamento e a linguagem verdadeiras só são possíveis se as coisas que pensamos e dizemos guardam a identidade. Forem permanentes, guardam uma identidade que forem permanentes, pois só podemos dizer e pensar aquilo que é sempre idêntico a si mesmo. Se uma coisa tornar-se contrária a si mesma, deixará de ser, e em seu lugar haverá nada, pois o que se contradiz se autodestrói. A mudança é impossível do ponto de vista do pensamento, e só existe como aparência ou ilusão dos sentidos. O devir é não ser, por isso somente o ser pode ser pensado e dito. O que o Parmênides quer dizer com isso daqui? Uma coisa para ser algo, ela tem que ter uma característica perpétua. Se ela deixar de ser aquilo que ela é, ela vai ser o contrário dela mesma, ok? Se, para Heráclito, as coisas na verdade são a mudança das coisas, o Parmênides critica exatamente isso, a mudança. Porque se o dia é o dia e transforma-se na noite, então não existe o dia em si. Mas se a noite se transforma em dia, a noite não pode existir, porque agora era dia.
É o contrário em si que é ilusório. E é isso que ele vai dizer. Essa mudança é por ilusão. Você precisa ter uma coisa que tem uma identidade própria. No início pode parecer engraçado, mas aqui a gente tem. Heráclito afirmava que a verdade e o logos são a mudança das coisas nos seus contrários. Parmênides afirmava que são a identidade do ser imutável, oposto à aparência sensível da luta dos contrários. É que é real. Heráclito diz, a contradição é uma lei racional. A gente só entende racionalmente algo quando algo se contradiz. Se Heráclito tem razão, o pensamento, o que o Heráclito tem razão? De que a contradição é uma lei racional? O pensamento deve ser um fluxo perpétuo. E a verdade, a perpétua contradição dos seres em mudança contínua. O nosso pensamento, ele é sempre a mesma coisa. Mas ele só é a mesma coisa porque ele vê as coisas mudarem. E é essa mudança que cria a verdade. Se você parar para pensar, isso é muito real na nossa vivência. Por quê? A nossa vida não é a mesma desde que a gente nasceu. Muita coisa se transforma. O nosso corpo se transforma. As nossas emoções se transformam. Mas elas se transformam no quê? Em contradições. Uma coisa vira outra e de repente retorna para aquilo. O que o Parmênides vai dizer? A identidade, aquilo que identifica algo, a identidade é uma lei racional. E a identidade não pode se contradizer. Ou é homem ou é mulher. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Ou é negro ou é branco. Pode ser os dois ao mesmo tempo? Não. Para Heráclito, sim. Mas para Parmênides não, porque senão você muda a identidade e você não tem a essência do ser. Se Parmênides tem razão, o mundo em que vivemos não tem sentido, não pode ser conhecido, é uma aparência impensável e nos faz viver na ilusão. Aí vem, eu não coloquei esses textos, porque agora é só para a gente pensar um pouco sobre isso. O aparecimento da lógica, ele diz o seguinte: no momento em que se mostrou consolidada, isso é, na época de Platão e Aristóteles, a filosofia grega... Aí tem uma imagem, não tem? Não. A filosofia grega ofereceu as duas soluções mais importantes para a oposição entre contradição e mudança e identidade e permanência dos seres. E aí é que entra a ideia de nós falarmos do conhecimento e daquilo que nós trabalhamos com lógica. Por que a gente está falando disso e o que isso tem a ver com lógica? Por quê? Se o que os espíritos falam e produzem sobre a visão sobre a realidade, ela é permanente e aquilo que eles dizem é real, a lógica é a forma de você verificar se isso realmente é real. A única maneira de você comprovar que a ideia do outro é real é pela lógica. Vocês estão me entendendo? E aí... Oi? Não é a lógica, tá? Mas aí eu... E a minha lógica é mesmo... Aí é que tá. A lógica filosófica, ela é o que a gente vai ver aula que vem. Ela segue princípios, e é isso que esses filósofos queriam entender. Será que a lógica, ela é um instrumento racional, é um instrumento filosófico igual para todos nós? A gente pode usar a lógica da mesma maneira ou cada um tem uma lógica pessoal? Olha o que a dialética platônica vai dizer. Platão considerou que Heráclito tinha razão no que se refere ao mundo material ou físico, isto é, ao mundo dos seres corporais, pois a matéria está sujeita a mudanças contínuas, não tá? A realidade da matéria não é a sua mudança? Esse mundo que conhecemos por meio de nossas sensações, percepções e opiniões é chamado de mundo sensível por Platão. No entanto, dizia Platão, o mundo sensível é uma aparência. É uma cópia ou sombra do mundo verdadeiro e real. Nesse sentido, Parmênides é que tem razão. O mundo verdadeiro é o da essência imutável. O que ele quer dizer com isso? Da essência imutável. Se você não tem a ideia do que é um ser humano, em essência, você não vai conseguir classificar os seres humanos no nosso mundo. Na verdade, a ciência ela se baseia nisso. O ser humano ele tem 2 pernas, 2 braços, tem sangue e tal. Essa identidade, se fosse mutável, a gente não conseguiria dizer, classificar o que é, aliás, o ser humano. O que é ser humano? E aí, ele diz assim: o mundo verdadeiro é o da essência imutável, portanto, sem contradições nem oposições.
sem transformação, onde nenhum ser passa o seu contraditório. Segundo Platão, esse mundo das essências ou das ideias é um mundo inteligível. Então, para Platão, nós temos um mundo sensível, que é o mundo dessa realidade. Imagina, a química diz que esse papel está em movimento. Mas como que está em movimento? Se sensivelmente ele não está em movimento, ele está aqui na minha mão. Não está em movimento. Não é física que diz? A química em si, porque a química é que explica as relações dos átomos em si. Só que isso para Platão, em Heráclito, é um mundo sensível. A sensibilidade é uma ilusão. A sensibilidade é uma ilusão. Para Parmênides, isso só pode ser identificado através do que Platão vai dizer, o mundo inteligível. Você só vai entender a identidade disso a partir de um processo inteligível, de um estudo sobre isso. Como sair da caverna? Lembram disso? Como passar do sensível ao inteligível? Por meio de um método chamado dialética. Lembram da dialética? Como a própria palavra indica, dialética é um diálogo, um discurso compartilhado por dois interlocutores, ou uma conversa em que cada um possui opiniões opostas sobre alguma coisa e deve discutir ou argumentar com o outro de modo a superar essa oposição. O que Kardec faz com os espíritos? Ele Dialoga. Utiliza-se da dialética platônica com os espíritos. O espírito tem uma opinião, ele tem outra opinião, e os argumentos e toda a ideia, essa oposição não é a ideia de Heráclito? Ele não diz que as coisas são pela contradição, pelo oposto? E aí, isso é um mundo sensível? É o mundo da aparência. Eu posso discordar da Jussara e a Jussara pode discordar de mim, mas isso é aparente. Porque se nós analisarmos e discutirmos, a gente pode chegar num consenso. E aí a gente cria uma identidade de uma opinião melhor formada. E o que se vai dizer? Cadê? Para chegar à unidade de uma ideia que é a mesma para ambos e para todos os que buscam a verdade. Deve-se passar de imagens contraditórias a conceitos idênticos para todos os pensantes. Em outras palavras, a dialética é um procedimento com o qual passamos das opiniões contrárias à identidade da ideia, das oposições da transformação à unidade da essência. A dialética platônica é um procedimento intelectual. Por isso que Allan Kardec faz o Livro dos Espíritos como dialética platônica. Ele pergunta ao espírito e responde. Pergunta ao espírito de novo aquilo que ele respondeu anteriormente e quer saber mais uma vez sobre aquilo, afirmar novamente, ter certeza daquilo, diminuir a incerteza, diminuir a dúvida. A dialética platônica é um procedimento intelectual e linguístico que parte de alguma coisa que deve ser separada ou dividida em duas partes contrárias ou opostas, de modo que se conheça a sua contradição e se possa determinar qual dos contrários é verdadeiro e qual é falso. Lembra que na primeira aula de filosofia a gente falou sobre razão, e razão é perguntar o que é e o que não é? Quando Allan Kardec pergunta o que é espírito, aí os espíritos respondem. E aí ele vai perguntar, mas então matéria não é espírito. Quando Allan Kardec pergunta matéria não é espírito, matéria é o oposto de espírito, ele está querendo dar a ideia do que é espírito e do que não é espírito. Isso é um procedimento filosófico. O que é uma pessoa de bem? É uma pessoa que faz isso, aquilo. O que é uma pessoa de mal? É uma pessoa que faz aquilo. O que não é ser uma pessoa de bem? Não ser uma pessoa de bem é ser uma pessoa de mal? E assim você vai construindo. Só que a gente não tem esse trabalho cognitivo em si. A gente aceita tudo de mão beijada. Por isso que a gente só... Às vezes. Se a gente... Allan Kardec... Os espíritos dizem isso no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, causas anteriores e atuais das aflições, quando ele diz, os espíritos dizem, a maior quantidade dos problemas dessa existência não vem de vidas passadas, vem da falta de julgamento das coisas desta, da imprevidência, do descuido, ou seja, de sermos mais facilmente enganados por nós mesmos. A dialética, então, a cada divisão surge um par de contrários que se devem ser separados e novamente divididos até que se chegue a um termo indivisível, isto é, não formado por nenhuma oposição ou contradição.
Superar os contraditórios e chegar ao que é sempre idêntico a si mesmo é a tarefa da discussão dialética, que revela o mundo sensível como heraclitiano e o mundo inteligível como parmenidiano. Quando você pegar um texto mediúnico, pega um parágrafo e analisa o oposto de tudo aquilo que está sendo afirmado. Vocês me entenderam? Sim. Porque quando você pega o oposto de tudo aquilo que está sendo afirmado, você consegue trabalhar com a ideia de que se aquilo realmente é real. Esse processo de utilizar do contrário vai te chegar a uma identidade própria do teu conhecimento. Você sai do mundo sensível de simplesmente ler aquilo para o mundo inteligível parmenidiano, daquilo que pode ser uma verdade. E isso é lógica. Isso começa a ser lógica. Mas não é a lógica ainda. Aqui não nasceu a lógica ainda. Quando é que vai nascer a lógica? A analítica aristotélica. Olha que chique, gente. Vocês vão chegar em casa, vocês vão dizer, amor, hoje eu estudei dialética platônica e analítica aristotélica e vão te dizer assim, mulher, vai fazer comida, vai? Olha a cara. Daí vão dizer, explica o que é isso. Não, mas aí você vai dizer, sabe o quê? Pede pra Atena. Não, vai pedir pra Atena que eu não sou o que eu sou Espera que a aula vai vir gravada aqui uma semana. Não, você pega o livrinho, Iniciação à Filosofia, ó, tá Esse aqui. pequeno. Mas não é pequeno. Uma pergunta que me, assim, eu tenho muita curiosidade. Quem é que te traz, assim, qual é a bombeira, qual é a caminhonete, que tu vem com uma parada? Como é que tu carrega? Fernando. Tinha que ver quando eu morava lá na outra, perto da, eu moro lá na perto da outra cidade. A Helena, acho que. A Jaqueline lembra, a Irani lembra, o Paulo lembra, a Maria do Carmo lembra. Assim, ó, às vezes eu levava uma cuncona de livros, às vezes tinha 20, 30 livros e eu usava todos em sala de aula. Esse povo ficava doido. Vamos para a analítica aristotélica. Olha só. Aristóteles, ó, Platão vai dizer o quê? Ele não tem uma caneta aí, coisinha, né? Não. Helena, pega lá embaixo pra mim, por favor. Eu tenho aqui. Tu tem? Não, a Helena tem. Pega então rápido, Helena. Vamos fazer um quadrinho aqui. Fecha aqui. Tu disse que vai escrever aí? Isso. Não, vai escrever aí não tem. Então pega lá pra mim, por favor. Não precisa fechar. Tá lá na gaveta, lá debaixo, na primeira gaveta, lá dentro do balcão. Respirem, temos 5 minutos para respirar, coma alguma coisa. Tem uma Coca-Cola? Gente, olha só. Quem é que ainda não pegou os livros para ler? Eu tenho que falei, Aqui graças tem a Deus que passou. O Infinito e o Finito, tem o Mistério do Bem e do Mal e tem o Centro Espírita. Eu queria o finito. Infinito e infinito é o primeiro. Tá, mas salgadinho sei de bichinho. Adquiriu tua pinta lá. Gente, qual é a data que eu dei? Cuidado com isso aí, pelo amor de Deus. Qual é a data que eu dei limite para o primeiro livro? 12 de setembro. Os livros são todos finos, são capítulos curtos, gente. A Irani já teve gente que já leu o primeiro livro, fiquei assustado. É aqui da casa, assim, que depois eu vou... Isso, é só devolver ali na bibliotequinha. Eu baixei em PDF para ler no escritório, mas Não vai esse fazer. caso, É leio aquele que eu aqui no mandei? escritório. É aquele que eu mandei? Não, eu procurei na internet mesmo, aí tem eles em PDF. Onde tu mandou? Eu? No WhatsApp? Eu sei. Fecha. Tem que fechar, vai esquentar demais. Olha só, gente. Deu ótimo. Vou falar que eu vou ficar triste. Tá certo, olha tudo. Só que ainda não consigo ficar sem... Eu aprendi a fazer leitura. Não é pra dizer. Você fez um comentário. Não interpreta nada. Todas as palavras. Ai, tá acabando aqui. A última frase do Marcos. Ninguém tem uma caneta preta de quadro branco. A tua bolsa. Não consigo. Tá, mas isso aí dá pra gente entender.
Dá pra entender Dá isso. pra- Tá? Não, isso aqui tá escrito que não é de código branco. Por isso. Não, essa não é pra usar código branco, mas na gaveta. A tal gaveta não tinha. O balcão que tu disse, aquele balcão que a gente entra ali. Aqui é. Sim, porque tem a mesinha ali, a mesinha. É, aí tá, a primeira gaveta tem uma gaveta. Abri as duas, não tinha. E ali em cima não tinha. Não tinha. Eu tenho dessas canetas em casa. Não, mas Eu não tiro mais da bolsa. olha só, aqui é o que a gente já fez. A gente está focando na lógica para tentar usar isso como um instrumento de análise de uma comunicação mediúnica, perfeito? É isso que está todo mundo entendendo, né? Pelo amor de Deus. Se alguém não está entendendo isso, fala que não está entendendo. Para isso a gente partiu de dois pré-socráticos. Heráclito, que tem como a tese dele a mudança é o real. Se não é mudança, não é real. Porque as coisas se constroem pelos opostos. Mas isso é diferente de Parmênides, e isso nós chamamos de antinomia filosófica, que é quando duas teses filosóficas são contrárias. Parmênides vai dizer, ao contrário de Heráclito, que não é a mudança que é o real, é a permanência que é o real, porque a permanência é a identidade do ser e é a essência daquilo que sempre vai ser. Se mudar, não pode ser real. Platão vai analisar isso como duas maneiras. O mundo sensível, que é o mundo das aparências, que as coisas se transformam. E o mundo inteligível, que é a análise disso para criarmos uma ideia geral sobre isso que se transforma. Por isso Platão vai criar a ideia de dialética, que é como é que eu parto da ideia de que esta parede é permanente para a ideia de que não, ela não é permanente. Os átomos aqui estão se transformando. A sensação em Heráclito de um mundo totalmente sensível, aparente, vai chegar à ideia de Parmênides que isso daqui na verdade é a essência do mundo, é a inteligência, aliás, é o mundo inteligível da aparência, ou seja, tornar essa ideia de parede uma ideia inteligível. Isso só é graças à dialética. E é por isso que ele vai dizer que eu começo com a oposição de ideias para chegar a uma identidade própria. É por isso que antes da gente terminar qualquer discussão, a gente já pode matar a pessoa que a gente está discutindo, né, gente? Porque senão não tem diálogo, não tem dialética. A dialética ela pressupõe que dois indivíduos ainda vivos e sempre vivos, até o final do diálogo, eles estejam funcionando nesse processo de comunicação. Mas aí vem o Aristóteles e fala da analítica. Engraçado, né? A analítica aristotélica. Como é que é o nome da nossa disciplina? Instrumentação para análise mediúnica. E é por isso que a gente está em Aristóteles. Vamos lá então. Aristóteles, por sua vez, segue uma via diferente da escolhida por Platão. Hoje a gente chata. Né? A gente acha que tá bem, tá confortável no sofá. Vamos todo mundo se levantar, vamos lá para outro canto. Vamos todo mundo agora se levantar de novo. O que ele vai dizer? Aristóteles diz que ele considera desnecessário, ele não acha necessário separar a realidade e a aparência em dois mundos. Para Aristóteles, há um único mundo no qual existem essências e aparências. E não aceita que a mudança ou o devir, a transformação, seja mera aparência ilusória. Há seres cuja essência é mutável e há seres cuja essência é imutável. Porém, segundo Aristóteles, Heráclito errou ao supor que a mudança se realiza sob a forma de contradição. Isto é, que as coisas se transformam nos seus opostos.
A mudança ou transformação é a maneira pela qual as coisas realizam todas as potencialidades contidas em sua essência. E esta não é contraditória, mas uma identidade que o pensamento pode conhecer. Por exemplo, a Helena, durante toda a vida dela, pelo pensamento, vai reconhecer a identidade humana dela. Mas ao longo da vida, a aparência dela vai mudar e ela vai perceber que existe a ideia de Heráclito nela, que é essa ideia da mudança e da transformação das coisas, e essa ideia parmenidiana, que ela sempre vai ser ela mesma, porque ela se reconhece como ela mesma. Assim, por exemplo, quando a criança se torna adulta, ou quando a semente se torna árvore, nenhuma delas tornou-se contrária a si mesma. O que o Heráclito estava dizendo? Que uma coisa só é real quando ela se transforma no contrário daquilo que ela era, né? O sol, o dia, né? O frio, o calor, né? Mas aí Aristóteles vai dizer, não, a criança transforma-se no adulto, mas o adulto não é o contrário da criança. É simplesmente um processo de transformação. E aí ele vai dizer o que aqui? Assim, por exemplo, quando a criança se torna adulta, ou quando a semente se torna árvore, nenhuma delas tornou-se contrária a si mesma. Por quê? O adulto é uma das fases do ser criança, e a árvore é uma das fases do ser semente. Ela não perde a essência dela. E aí ele vai dizer o quê? Mas desenvolveu uma potencialidade definida pela identidade própria de sua essência. É por ser humano que a criança se transforma em adulto. É por ser vegetal que a semente se transforma em árvore. Então não há contradição nisso. Ela não se transforma em uma não árvore. Ela não se transforma, a árvore não se transforma num adulto e uma criança não se transforma numa árvore. Imagina que loucura. É que essas potências já estavam todas ali para o processo de crescimento. Claro. Cabe à filosofia conhecer como e por que as coisas, sem mudarem de essência, transformam-se. E assim como cabe à filosofia conhecer como e por que há seres imutáveis. Parmênides tem razão. O pensamento e a linguagem exigem a identidade. Heráclito tem razão. As coisas mudam. Isso é muito importante para a nossa aula da semana que vem. A linguagem, o pensamento e a linguagem exigem a identidade. Maria Helena, presta atenção nisso. O pensamento e a linguagem exigem a identidade. Se Kardec afirma que espírito não é energia, porque energia faz parte da ideia da matéria, ele está querendo dizer que o pensamento, o conceito no pensamento, espírito não é energia. A linguagem tem que definir, espírito não é energia. Cria a ideia, a identidade de que espírito não é energia. Se você tem uma publicação, uma comunicação mediúnica, dizendo que o espírito é uma fonte de energia, você já começa a construir a ideia de que, por detrás dessa identidade, não, mas ele está afirmando aqui que espírito é energia, essa é a identidade. A linguagem, ela é coerente? Será que ele não está usando uma figura de linguagem? Poeticamente falando? Será que o pensamento por detrás disso é isso que ele quer expressar? Quantas vezes Emmanuel não usa esse recurso? Figuras de linguagem. Qual é o problema da figura de linguagem? Cada um pode entender o que bem quiser. Qual é o problema? É achar que Kardec usa a figura de linguagem. Kardec não usa a figura de linguagem. E ele vai dizer assim: Heráclito tem razão, as coisas mudam. Ambos se enganaram a supor que deve haver somente identidade ou somente mudança. Ambas existem sem que seja preciso dividir a realidade. Aristóteles considera que a dialética não é um procedimento seguro para o pensamento e a linguagem da filosofia e da ciência, pois parte de opiniões contrárias dos debatedores, e a escolha de uma opinião em vez de outra não garante que se possa chegar à essência da coisa. A dialética, diz Aristóteles, é boa para as disputas oratórias da política e do teatro, para a retórica, para a falação, para os assuntos sobre os quais só existem opiniões, e nas quais só cabe a persuasão. Não é o caso da filosofia e da ciência, porque a estas interessa a demonstração ou a prova de uma verdade. A filosofia e a ciência buscam... A filosofia busca pensar a verdade, e a ciência busca comprovar uma verdade. O que a doutrina espírita faz? Como filosofia, ela busca pensar a verdade espiritual. Como ciência, ela busca comprovar a verdade espiritual. Como um ideal religioso, ela busca
a transformação moral dos seres através das verdades espirituais. Tá entendendo que não é pouca coisa não que a gente está fazendo aqui? Eu vou rodar essa matéria, eu acho. Eu também. Não, não vai rodar não, que a aula continua semana que vem. Eu garanti 10 já. Eu vi, eu sou testemunha. Vou ter que trazer semana que vem, então, para garantir o 10. Olha só, substituindo a dialética por um conjunto de processos. Olha aqui, Maria Helena, de novo. Agora é. Ah, desculpa, Maria Helena. Né? Quando Maria Helena, quando você falta, eu sinto falta. Alguém traz aí a Coca-Cola, por favor? Fala, parece que tu gosta de uma coca. É uma glicose, meu bem, glicose. Substituindo a dialética por um conjunto de procedimentos e demonstrações e prova, Aristóteles criou a lógica. Sim, lógica. A que ele chamava de analítica. Analítica é o uso da lógica no estudo da busca pela verdade. Por isso que Allan Kardec vai dizer lá no início, meu Deus do céu, é por isso que o codificador ele não é pouca coisa, não é burro, que nem há muitos de nós. Ele vai dizer o quê? Cadê? Um sistema. Repetimos. Ai, ó. Repetimos, não tem aqui. Vai, Gabriel. É o item Aqui, ó. 28. Um sistema. Repetimos. Este meio é único, mas é infalível. A lógica, que é a analítica aristotélica, vai dizer assim: qual a diferença entre a dialética platônica e a lógica ou analítica aristotélica? Em primeiro lugar, a dialética platônica quer dialogar, né? É o exercício direto do pensamento e da linguagem. Um modo de pensar que opera com os conteúdos do pensamento e do discurso. Mas, não, meu amor, não é saber. Para de pensar que você vai saber esse conteúdo. Você não vai, você vai ler, vai estudar, mas assim, você vai aplicar isso, sem saber que você está aplicando. Pois é, era exatamente. Eu tô aqui, sim. Quer ver? Quando a gente fizer o exercício de analisar um texto mediúnico, Pois é, eu queria isso, como eu tô aplicar. louca Ele pela vai prática, aparecer. assim. Aí Eu vai queria ver destacar. assim, eu disse para Dulce, onde é que eu vou botar tudo isso? Lembrei que eu vou te perguntar, forma de quer ver, base, Maria Helena? Quando eu aprendi Maria a Helena, forma de ó, base, presta eu- atenção, Maria Helena. Você forma um grupo mediúnico, tá? Os médiuns produzem conhecimento mediúnico. E qual é o objetivo? A comunicação com E o que faz a comunicação? É o texto, é a fala, é a linguagem do espírito que se comunicou pelo médium Fazer uma psicofônico. análise. Se tu não analisar aquilo que o grupo mediúnico produziu, não tem objetivo o grupo mediúnico. Não serve pra nada. Não serve pra nada. Mas é uma prática que É uma prática que Allan Kardec afirma que tem que ser feita. não se faz, E é por isso que nós não temos né? reuniões mediúnicas que fiquem fixas, que acaba terminando. Os grupos mediúnicos acabam ficando fracos. Porque, segundo Allan Kardec, a força da doutrina espírita está na sua filosofia. Só quero perguntar uma coisa. Pergunte. Talvez eu não me explique corretamente. Mas aí você para, Exatamente, reformula de é. novo até a gente conseguir. Vai lá. Porque se a gente vai fazer uma análise, faz uma reunião mediúnica, tem texto, analisa ele e chega a alguma conclusão. Uhum. Se for um conceito que foi revelado aqui, em outros centros, isso é passado adiante? Ou serve para o crescimento daquela equipe do grupo mediúnico? Ou serve para auxiliar o espírito que se comunicou? Serve para tudo isso ao mesmo tempo. Uma bela pergunta. Só que o grande resultado da tua prática de análise mediúnica é o teu melhoramento. Usar a lógica para analisar a comunicação mediúnica é saber se aquilo que está sendo dito é verdadeiro para que você possa aplicar na sua vida. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. Agora, eu sei. Porque eu fico pensando assim, ó, trabalho há 300 anos uma mediúnica. Nunca. Eu, inclusive, quero dizer assim, eu não dirijo mediúnica. Até quinta-feira eu tive que dirigir porque o Paulo não largou dele.
E é ele, daí eu. Né? Então, eu pego todas as comunicações recebidas, coloco numa pastinha. E ela fica guardada. Como se fosse verdadeira Como amizade. acredite se E quiser, aí, como em assim, todas ó. as reuniões mediúnicas do Brasil. Eu aqui, pois é, e aí, A né? Helena sabe que... Então está começando um processo para que a gente se Questione. conscientize que tem que fazer Tem que essa fazer uma transformação. É separar aquilo que Jesus disse, o quê? O trigo do... O joio do trigo. Aquilo que é necessário, útil para nós, e aquilo que não é necessário, útil. Porque assim, Tela, nós, e o nosso grupo da quinta-feira de noite é das 8 às 9h30. Mal deu tempo de se dar Sim, que não, estudadinho, isso né? tudo junto, né? Isso tudo faz a mediúnica e depois se faz aquele como é que tá sentindo, sabe? Uhum. E aí, tá bom? Aí for... Aí lê, Sim, você vê essa mensagem. Daí tem uma que fala, ai, senti muita luz, senti paz. Ninguém questiona Não. nada. É por conta desses Não detalhes que leva existe mais 2 milênios para uma coisa profunda, eu não sei, e tu disseste que isso em todas as casas, porque nós tivemos, inclusive, o Ronaldo meu sobrenome eu não sei pronunciar, se eu pronunciar, vou pronunciar errado. O Ronaldo, que veio do Bezerra, trabalha no Bezerra há muito tempo, dirigiu o nosso trabalho, e não que o Bezerra é uma casa maior, mais, né? Mais Que não quer dizer nada, né? filiada, mas assim, presume-se que tenha mais elaboração, mais conhecimento, mais. Não. E aí, assim, era assim também. Né? O Ronaldo dirigia a mediúnica, Mas acontece em todos. fez uma análise. Claro que não. E o que eu estou guardando, que eu disse até para médium que recebe o mentor, a criatura que assina a comunicação é Marcel. Eu disse, eu vou fazer uma análise da primeira, eu vou ver, né? E pensei, ai que mentira, né? Eu vou fazer uma análise. Mas eu acho que isso, o grupo tinha que ter essa cultura, introjetar essa cultura. Porque também nós estamos aqui fazendo esse curso, e aí? Se não tiver uma aplicação disso aí. Claro. Né? Daí tu disse que a Ghost perguntou, e quando é que vão sair os médiums? Então, de repente, nós que aqui estamos, vamos introjetar isso aí. Mas é uma coisa E vou te dizer uma cultural. coisa. Isso eu falo por experiência própria, eu participei de 3 reuniões mediúnicas na minha vida. Uma de desobsessão e dois grupos regulares de desenvolvimento mediúnico. Fica chato se você não fizer isso aqui. Uhum. Marasmo. Chega uma hora que você não quer mais ir. Ah, mas eu não concordo. E você, não, Vou mas calma te aí. dizer por É que quê. Maria Helena, você tem o tom emocional e tem toda a sua relação com as eu questões. sempre digo. Agora, assim, quando você começa a perceber, e é aquela velha crítica, que as pessoas não sabem o que estão fazendo ali, não sabem como fazer as coisas ali, exatamente. se você não sabe nada disso, você começa a perguntar, por que eu tô aqui? E aí, qual é a força que faz você estar ali? Medo, culpa, claro, barganha espiritual. Porque, assim, ó, O barganha espiritual, se eu não estiver aqui, eu não vou receber o Ai, passe. meu Deus, mas se é Isso eu não vou te racional, dar. se é uma coisa Ah, racional. Maria Helena, tu sabe que é assim que as pessoas funcionam. Eu não sei, Pela, porque, pela, assim, pela ó, lógica. O que me leva a uma mediúnica que para mim é prazeroso? Eu acho que vocês já me ouviram dizer isso assim, ó. Saudade. Nunca eu, Maria Helena Martins, senti a saudade, nem perto da saudade que eu sinto numa mesa mediúnica quando eu já recebi. Então o sentimento é muito grande. Claro, mas isso por A quê? tristeza, E a isso por quê? alegria. Mas isso por quê? Pelo fenômeno mediúnico que existe e envolve. Agora sim, o fenômeno por si só, ele não basta. Eu também ficava emocionadíssima quando eu vi um espírito relatar a existência dele e coisas muito incríveis. Não, mas que nos- sentir, né? E tudo, não, todo o processo, claro. Agora sim, Agora sim, quando você sai da reunião mediúnica, o que você leva de conteúdo racional e lógico? Produto de conhecimento. Né? Então, e isso vai fazer com que... Porque assim, ó, a gente diz assim, a reunião mediúnica é um contato que você faz com a espiritualidade. Mas é um contato do quê? De servidão, servilismo? Mariana, eu acho que cabe salientar que toda a prática, como nós estamos aqui dizendo, a mesa mediúnica acontece exatamente dessa forma aqui no Bezerra. Nós viemos do Bezerra, nós sabemos como é que funciona, outras casas também.
Todas as casas, a reunião funciona assim, É assim, terminou, recolhe, você não pode nem levar, né? Porque não, certo? Porque é sagrado. Que é sagrado. Guarda, vamos. Recolhe, ok, certo? Mas assim, isso é uma prática que vem e eu acho que nós temos que entender a proposta de mudança, de crescimento, de um novo olhar para a formatação. Então, ok, era assim, ok, então vamos começar a pensar num novo movimento, numa nova proposta. E aí começa a encaixar todo esse processo totalmente teórico, né? De conhecimento teu, que nos encanta, mas assim, fica muito no empírico, fica muito no... ir para, que eu acho que é exatamente o que a Marilena trouxe. Então assim, agora começa assim, bom, o que a Athena está propondo, para mim fez agora muito sentido. O que a Athena está propondo é uma mudança no conceito de entendimento do para que serve, para que passará a servir a mesa mediúnica. A partir deste momento, a partir deste movimento. Perfeito! Então agora para mim é um norte no sentido de que, por que nós estamos... E tá interessante, tá legal, mas ficava onde? Eu perguntei muito, falei pro... Então, agora tá bem legal, assim. Por quê? Porque todos aqui, quer dizer, não sei se todos, mas enfim, me parece que todos têm já uma história pregressa dentro de um estudo, dentro de uma caminhada mediúnica, enfim. E nós sabemos como é que acontece. E agora está se propondo, então, um novo movimento. Que legal! Começamos a questionar. E aí, efetivamente, a gente começa a encaixar tudo. Sim. Agora... Tu sabe que esse movimento novo não é novo. Não, Ele é clássico, mas é novo no sentido assim, que é a primeira vez que a gente vê. Certo? Exato. Porque na verdade Kardec já coloca tudo ali, né? Perfeito. E isso é uma das coisas que eu disse desde da primeira aula, desde o primeiro semestre. Eu digo assim, confiem na paciência, né? Estejam aqui, venham às aulas, estudem, foquem nisso, foquem naquilo, que vai ter um momento que a gente vai começar a criar a noção do todo, né? Porque quando você está estudando o alfabeto, vogais, você não pensa como é que é? A junção dos ba, be, bi, bo, bu, né? Aí você fica da, de, di, do, du. A criança, ela não tem entendimento que isso vai ser importante para ela ler coisas muito mais complexas e elaboradas. Né? E que isso vai ser muito mais complexo e elaborado quando ela for analisar jornais, revistas, opiniões alheias, né? Para nós é a mesma coisa, a gente está no abecedário mediúnico para fazer isso, para capacitar vocês, para nós sermos pessoas leitoras e leitores conscientes desses fenômenos de mediunidade. Gravem o que eu vou dizer. Vocês vão estar num desafio mediúnico e vocês vão ir lembrando das aulas individuais, de uma aula lá e uma aula lá. Agora, eu sei como lidar com isso. Eu me lembro que a gente analisou dessa maneira, então é bom eu caminhar dessa forma. É bom eu pesquisar naquele livro que eu me lembro que tinha dito uma coisa bem interessante. Bom, então é bom a gente trabalhar desse jeito. E assim vai. Quando a gente vê, a gente é autônomo. Melhor condição para caracterizar isso para vocês é o plano espiritual autorizar um ser humano de 25 anos a fomentar um curso desse. Se o plano espiritual não visse viabilidade, eu com certeza não estarei aqui. Vamos fazer assim? Semana que vem a gente vai fazer... Não vai fazer, eu vou terminar agora. Tá. Qual a diferença entre... É a única pergunta que eu vou fazer. Qual a diferença entre a dialética platônica e a lógica aristotélica? A dialética platônica, ela é dulce. Qual é a diferença que eu disse agora? A diferença da dialética platônica é o exercício direto do pensamento e da linguagem, um modo de pensar que opera com os conteúdos. A lógica aristotélica é um instrumento para o exercício do pensamento e da linguagem. A lógica oferece os meios para realizar o conhecimento e o discurso. Para Platão, a dialética é um modo de conhecer. Para Aristóteles, a lógica ou analítica é um instrumento para conhecer.
Como eu conheço a veracidade da mensagem mediúnica desse espírito? Através da lógica. Em segundo lugar, a dialética platônica é uma atividade intelectual destinada a trabalhar contrários e contradições para superá-la, chegando à identidade da essência. Vocês entenderam por que era importante a gente falar de Heráclito e Parmênides? Que ele fala da mudança dos contrários da essência? Porque ele chegava aqui no Aristóteles e no Platão, eles falam disso. A gente não entendeu por que falar, como assim essência? Como assim? Isso na verdade é uma coisa que deveria, né? Depurando e purificando as opiniões contrárias, a dialética platônica chega ao que é verdadeiro para todas as inteligências. Pegou? Não? Maria Helena? Depurando e purificando as opiniões contrárias das mensagens mediúnicas, a dialética platônica chega ao que é verdadeiro para todas as inteligências. Já a lógica de Aristóteles oferece procedimentos a serem empregados naqueles raciocínios que se referem a todas as coisas das quais possamos ter um conhecimento universal. Os espíritos reencarnam em todos os planetas. É uma mensagem mediúnica, tá? Como é que o Kardec usou a lógica aristotélica ou a analítica aristotélica para verificar se isso é verdade? Se isso é verdade, se é um conhecimento universal. Seu ponto de partida não são opiniões. Olha aqui, ó. A lógica possui princípios, regras, leis necessárias e universais do pensamento. A lógica, ela possui então uma legislação própria que se vincula no próprio trabalho e desenvolvimento do pensamento. O pensamento como o corpo. Se você engole alguma coisa que vai lhe fazer que não é adequado ao seu corpo vai expulsar por uma lei química e bioquímica, correto? Pelo pensamento, se você ingerir qualquer conhecimento, qualquer informação que não esteja adequado à veracidade de uma lei geral, seu pensamento não vai entender aquilo como lógico. Vai ser ilógico. Pensar um conhecimento que é ilógico, bom, isso não tem lógica. É o pensamento trabalhando como o seu estômago trabalha quando uma comida não é digerida. Uma comida não digerida é de mesma maneira como um pensamento não lógico para o nosso sistema. Perfeito? Eu vou ver se eu consigo imprimir esse capítulo para vocês terem semana que vem ele para vocês, esse capítulo 13. E a gente vai entrar no capítulo 14, elementos de lógica. E aí eu já vou fazer essa análise, a gente já vai fazer essa análise do elemento de lógica, que é bem complicadinho, mas eu vou fazer o quê? A gente já vai trabalhar a ideia das comunicações mediúnicas. Tá? Eu só peço uma coisa. Eu só peço uma coisa para vocês, duas coisas na verdade. 3 coisas na verdade. Qual é o problema, gente? Vocês são... Alimentem-se bem, estudem, leiam, né? Peguem os livros que vocês estão lendo. O Herculano Pires ajuda muito isso. E 3, confiem no trabalho que está sendo feito aqui. Confiem, porque olha o resultado. A sensação que eu tenho é que isso é tão delicado que qualquer... Eu vou concluir esse curso na próxima encarnação. Eu também acho. Não vai. Eu não tome, sabe? Porque assim, leio, concluo. Eu tenho 2 grupos que eu estudo, eu organizo. Eu trabalho, eu quase moro. Em casa eles dizem que eu me mudei para Pereira Neto, sair da Manicó. Sabe? Que eu fico aqui. Eu não, sabe, tenho neto, sou Jaque tu tá aí, mas velho, então eu não tenho muito tempo para ler tudo isso. Mas não é... Lê o quê? Não, mas agora, vocês viram que passou aqui, nem passou batido do que Eu vou confessar que depois que terminar as Olimpíadas, eu descobri um pouco mais de tempo. Ainda isso, Eu nem olho, né? ainda isso. Eu queria polemizar um A pouco. lógica filosófica precisa de... Tranquilo, pode palaminizar que tem 3, 4 minutos. É para não esquecer. Deixa eu pensar. Continuando aquele raciocínio da minha pergunta antes, a gente vai fazer uma análise. No grupo mediúnico nosso, a gente supõe que nós não receberíamos um espírito de grande importância. Não podemos receber essa condição. Eu já li em alguns livros que a comunicação é permitida pela espiritualidade
capacidade superior, e cada espírito comunica o que tem conhecimento e o que aprendeu. Então vai ser natural que a gente receba comunicações de espíritos menos evoluídos que vão demonstrar o conhecimento de acordo com a capacidade deles, de acordo com o que eles aprenderam. Sim. Mas não quer dizer que vai estar errado. Nada. Vai ser uma análise que a gente vai ter que fazer de forma diferenciada, né? Na verdade, Porque ele vai ser menos evoluído, ele pode nos dar uma informação que a gente já leu de uma outra fonte e saiba um pouco mais, mas a gente só vai ter a noção de que ele é um pouco menos evoluído e que a informação está incorreta. Seria isso? o grande cuidado da nossa análise mediúnica tem dois efeitos de analisar uma comunicação mediúnica. Tentar descobrir a real identidade do espírito. Evolução. A evolução não, mas a identidade. A identidade A dele. identidade, porque assim, um irmão amigo, um espírito amigo. Não, mas Isso é essa identidade. Não, a identidade seria um espírito que realmente tem Ou boas. pelo que ele, pela Não, comunicação. a identidade pelo que é, a intenção dele. Qual é a intenção desse espírito? Me falar coisas boas, escrever coisas boas, não quer dizer que ele seja um espírito bom. Ele pode me enganar. E é essa a lógica de Kardec. Essa análise mediúnica nos previne, aliás, sermos enganados. A segunda coisa é não aceitar qualquer teoria geral e universal. Daqui a pouco vem um espírito e diz: o mundo vai acabar em 15 dias. Eu vou passar adiante. Aí eu vou passar adiante, como eu já ouvi muitas vezes. E é, na verdade, agora sim, se ele vai falar, eu acho que a vida é assim, se ele está escrevendo um texto filosófico ele diz assim, ele está desabafando contigo, você não vai fazer uma análise de analítica aristotélica, no sentido de tentar, será que ele quer nos enganar, será que ele está... E aí você pergunta para o espírito, meu amigo, qual é a sua intenção, o que você quer? Né? Você quer só falar, você quer só dialogar? Eu já disse isso uma vez, quando a gente chegar na parte do diálogo em si, na organização e na gestão, tem uma cadeira que fala sobre isso, sobre o diálogo com os espíritos em si. A gente vai ver, se a gente não sabe dialogar com os encarnados, a gente não sabe dialogar com os espíritos desencarnados, não. É o mesmo instrumento, vocês vão odiar a palavra instrumento, mas o mesmo instrumento de diálogo com os encarnados é com os desencarnados, que é a sensibilidade, a empatia, né? E nossa, assim, é muito, muito, muito complexo. Por que a gente trabalha esse trabalho tão teórico? Porque primeiro Allan Kardec disse que a gente tem que trabalhar teoricamente. Porque largar pessoas numa reunião mediúnica sem conhecimento é largar a criança em um laboratório de química. Misturar a coisa explode. Mesma coisa. É se envolver com espíritos, com um grupo de espíritos que às vezes gostam da nossa burrice, gostam da nossa ignorância, do nosso sistema de negação, da nossa preguiça. E aí vão. É uma questão de escolha, Maria. Se você pegar 15 minutos do livro e ler antes de deitar, em 15 dias você pode terminar. É uma questão de esforço, é uma questão de escolha. Ninguém é destinado a não ler, a não estudar. Nós escolhemos não ler. Nós escolhemos não estudar. Não precisa passar madrugada. Você precisa organizar-se. Porque a existência não está pronta, você é que faz ela. Então, e isso é muito, 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 muito importante. Semana que vem a gente volta. Fiquem à vontade para mandar qualquer dúvida por mensagem no WhatsApp, por mensagem de e-mail. E-mail agora a gente vai parar, porque agora o WhatsApp é a nossa fonte de contato, né? Mas espero que vocês aproveitem agosto. Tá nas crises aí, tá geral, tá, a situação tá difícil para todo mundo. Continuem as suas preces para fortalecer o coração da gente, de vocês, nosso, de todo mundo, do grupo. E semana que vem, se Deus quiser, a gente vai se encontrar e vamos fazer esse exercício. O meu gosto, o meu prazer, a gente diz que é a coisa do professor e da professora, né? É ver vocês tendo clique. Você, agora eu começo a entender por que a gente estava vendo isso. Agora, quando vocês colocarem a mão na massa, vocês vão entender por que a gente preparou tanto. E que uma pessoa que não passou a caminhada de vocês não vai chegar nos mesmos resultados que vocês vão chegar. Uma pessoa que não fez a caminhada de vocês no primeiro semestre e nesse semestre não vai alcançar os mesmos resultados. Pegue uma reunião mediúnica, um grupo mediúnico, e peça para eles analisarem um texto mediúnico e pede para vocês analisarem um texto mediúnico. Vocês vão perceber que a análise de vocês vai ser muito mais profunda, completa e séria do que a de algumas outras pessoas. Porque Deus quis? Não. Por quê? Por uma questão de trabalhar com a teoria. Tá certo? Mas aqui desse grupo de 20 que tem,
10 conseguirão ter ação. Também tem Você isso, não né? sabe, você não é dona da verdade. Esperemos a realidade semana que vem. Porque eu acho muito difícil, assim, pra... Calma, Não. calma. Não sei, não apressa. Dificuldade. Tá? É. Um beijo pra vocês. E eu só peço que a nossa prece hoje seja um abraço em cada um de nós, tá ok? Abracem-se.